Oi gente, tudo bom? Hoje tô aqui pra falar com vocês um pouquinho sobre um assunto que é, digamos assim, um pouquinho polêmico, que é sobre os irmãos netos. Será que os irmãos netos são tão ruins assim pras crianças como falam que eles são? Bem, eu vou dar minha opinião aqui, lembrando é somente a minha opinião, ok? Então, bora lá começar! Então, gente, o que eu queria falar sobre isso? Eu vejo muita gente falando principalmente da questão do Lucas Neto. Ele é um youtuber voltado mais para crianças pequenas mesmo ali. Eu acredito que no começo ele fazia coisas que não eram muito legais, que de repente influenciavam as crianças de uma maneira errada. A questão da banheira de Nutella foi, né, enfim, uma bobagem que ele fez. Mas tem que lembrar que ele estava numa fase de crescimento ainda, né? Ele tinha ali 20 e poucos anos. Se eu não me engano, o Felipe Neto agora tem 30 e poucos e o Lucas é mais novo. Então, se você contar aí uns 4, 5 anos que ele fez isso, ele era um menino novo, de 20 e poucos anos, que estava aprendendo muito sobre isso e que não sabia que o público dele ia se tornar um público infantil. Por que eu tô falando sobre isso? Eu tenho uma sobrinha de 5 anos, a Manusita, que ela adora o Lucas Neto. Ela é totalmente apaixonada pelo Lucas Neto. Em consequência disso, por ela gostar muito dele, a gente acaba assistindo também. Porque ela quer mostrar, ela começa a rir com as palhaçadas que ele faz. Ela gosta muito da Gi também, que é a atriz que trabalha com ele. E a gente acaba assistindo junto, que é muito importante, isso é uma coisa muito legal para os pais. Pais, vejam junto com os filhos de vocês o que eles estão vendo, sabe? Se eles estão vendo Lucas Neto, se estão vendo Felipe Neto, qualquer outro tipo de conteúdo que eles vejam, assistam com eles, porque também eles gostam. Vira e mexe quando ela tá aqui, né? Porque ela não mora aqui, em Porto Alegre. Quando ela tá aqui, ela me chama, começa a dar risada e chama, olha o que o Lucas fez, tal. E quando eu vejo o vídeo, ele realmente, pra pessoas mais velhas, como eu, 32 anos, ou até ali, começando a adolescência, né, digamos 11, 12, 13 anos, já não é mais legal, porque ele grita muito de verdade, mas criança adora. E as histórias são bobinhas, às vezes ele fala uma bobagem ali no meio, mas no final tem uma moralzinha da história, então é muito importante vocês assistirem até o final. E ele, hoje em dia, ele coloca essa moralzinha da história, então eu não acho mais um conteúdo tão tóxico, sabe? E não tem problema nenhum, tem uma outra coisa que as pessoas têm mania de fazer, né, de falar, que é falar sobre a questão do o adulto fazer conteúdo infantil. Gente, todo conteúdo infantil, normalmente, é produzido por um adulto, sabe? A criança não tem a iniciativa de pegar um celular e fazer alguma coisa sem a supervisão de um adulto por perto. Ou todos os programas que vocês veem aí, desenhos animados e tal, são feitos por adultos, não são feitos por crianças. Então não tem problema nenhum, não tem mal nenhum em um adulto fazer um conteúdo infantil, se ele percebe que o público dele tá voltado para isso. Já a questão do Felipe Neto é uma outra questão. O Felipe Neto ele não é para criança pequena. Então se você deixa a sua criança pequenininha olhar o Felipe Neto, não é tão legal assim. Pode, de repente tem alguns pais que deixam, bacana, sabe? Cada um sabe como cria seu filho. Eu acredito que o conteúdo do Felipe Neto já é um conteúdo mais para adolescente, ali para 13, 14, sei lá, até um jovem adulto, digamos, de 20 e poucos anos. Ele não é tanto para adolescente. E eu, sinceramente, eu admiro o Felipe Neto, porque ele é um empreendedor. Ele falhou algumas empresas, como ele sempre fala, né? Mas você vê, ele é uma pessoa que veio de um lugar mais humilde e que conseguiu crescer com o trabalho dele. O canal dele já estava há um tempo desativado e de repente ele ativou e começou a colocar vídeos todos os dias no canal dele. E hoje em dia ele tá ali, ele e o Whindersson são os maiores youtubers do Brasil. Então, em número de inscritos, eu acredito em número de fãs, enfim, tudo. Então, você tem que saber diferenciar. O Lucas Neto é um conteúdo para criança e tem uma moralzinha da história no final. É legal você ver com seu filho para você ter essa noção. Os vídeos mais antigos, realmente, eu não acho legais. E, na verdade, nem a minha sobrinha, que gosta muito do Lucas Neto, vê esses conteúdos mais antigos. Ela vê esses mais novos, que já tem a Gi. Ela é totalmente apaixonada pela Gi, ela adora. Queria até fazer uma franja, imagina ela com o cabelo cacheadinho fazer franja. Mas, enfim. E o Felipe Neto, ele é um conteúdo mais adulto, então, mais adulto não diria, né, mas acho que infanto-juvenil, assim. E realmente o canal dele mudou muito de uns tempos pra cá, você vê que ele não fala mais tanto palavrão, ele controla muito o que ele fala. Se ele fala um conteúdo que é um pouquinho mais adulto, se coloca ele na legenda mais 13, sabemos nós que isso normalmente não funciona, né, que se a criança quiser ver, ela vai lá e assiste, mas isso daí já não é um problema do youtuber, é um problema
do controle em casa, né? O controle do que os pais querem deixar as crianças verem, porque conteúdo ruim a gente tem na internet inteira. Gente, vocês viram, se vocês veem os produtos infantis que os seus filhos estão consumindo, que seus sobrinhos estão consumindo, vocês vão ver. Por exemplo, Peppa Pig, gente, eu acho aquilo ali um desserviço, sabe? Totalmente um desserviço, porque as crianças gostam muito, mas é a porquinha mais mal educada, egoísta, invejosa que eu já vi. E no final da história, não tem moral nenhuma. Simplesmente os pais riem daquilo tudo, acham divertido que ela fez aquelas coisas e deixa passar, e deixa por isso mesmo. E não é legal, sabe? Não é legal, porque às vezes eles aprendem muito com esses desenhos e não tem moral nenhuma da história no final disso tudo. Simplesmente ela continua sendo a porquinha que é desse jeito, egoísta, invejosa, que não consegue dividir as coisas, que não sabe dividir as coisas. Uma criança totalmente mimada, digamos assim. E aquilo não é legal. Como muitos desenhos aí não são legais, que eu também não gosto. Eu quis colocar aí o exemplo da Peppa Pig, porque a Peppa é uma febre, né? Eu acredito que ainda continue sendo uma febre. Tanto aqui quanto no exterior, porque as minhas kids lá na Holanda também adoravam a Peppa. Então, eu não acho aquilo um bom exemplo, sinceramente não acho bacana, não acho legal, não tem moral da história, ela não se desculpa normalmente no final dos desenhos do que ela fez, sabe? Fala, não, realmente aprendi com isso. E eu vejo muito no Lucas ele ensinando no final. Ele faz uma bobajada no começo, sério, coisa que eu não acho a menor graça. Às vezes, inclusive, quando eu vejo a Manu escutando, não aguento ele gritando, mas ela acha uma graça. Então, enfim, né? Cada um gosta ali do que quiser. E como eu tô falando, é somente a minha opinião, tá? Eu não tô falando que é pra você deixar ou deixar seu filho assistir algum conteúdo desses. Mas eu realmente não acho que seja o conteúdo mais adequado, assim, a Peppa. E o Lucas Neto fica ao seu critério. Eu não acho que ele seja tão ruim assim. Os vídeos antigos, sim. Os vídeos antigos eu acho, assim, ó, um serviço aquilo. Eu acho horroroso. Assim como os do Felipe Neto também não tem que ser assistidos por crianças, porque tem muito palavrão ali no meio, realmente. Os mais antigos, ali na época do Não Faz Sentido, de algumas outras coisas. Mas hoje em dia é um conteúdo um pouquinho mais controlado. E eu acredito que não faça tão mal, assim, mas é óbvio. Tudo tem a ver também com a cabecinha da criança, de como ela é. Muitas vezes não é pela maneira com qual ela é criada, às vezes é o próprio psicológico dela. Ela tem algumas outras limitações e tem que saber conhecer bem seu filho, saber se ele consumindo esse conteúdo, ele vai se sentir bem ou não, ele vai se influenciar ou não, positivo ou negativamente. Se você acha que esse conteúdo não é legal, tudo bem, tranquilo, sabe? É seu filho, você tem que escolher o que ele vai assistir, o que ele não vai assistir. Mas eu aconselho vocês, se o seu filho insistir muito, quiser muito assistir, assista com eles, sabe? Seu sobrinho, assista, até porque eles gostam muito quando a gente tá consumindo o produto junto com eles. Assim como eles gostam também que a gente leia um livro junto com eles. É muito bom ler livro com a criança adora quando a gente lê livro pra eles. Porque essa atençãozinha que a gente dá pra eles, nem que seja mínima, pra eles tudo é muito importante pro desenvolvimento pessoal deles, pro seu desenvolvimento também, sabe? Pra você aprender a lidar com eles, começar a conhecer, porque eles são crianças, eles estão ali numa formação de personalidade. Então, se você começa a conhecer tudo isso com eles, você também se forma, começa a perceber como é que aquela criança, como é que ela age, porque ela tá indo pro mundo, você também tá conhecendo ela, sabe? Por mais que seja seu filho ou seu sobrinho, você também tá conhecendo essa criança agora, e ela tá se conhecendo. Então assista junto qualquer tipo de conteúdo, leia pro seu filho, leia muito pro seu filho, pra ele se influenciar positivamente por isso, sabe? Pra ele começar a ter esse gosto por leitura, por cultura, por coisas boas. Mas se você tá na dúvida do que o seu filho pode assistir ou não, assista, sabe? Não critique antes de ver, antes de realmente ter aquela noção do que é o conteúdo, do que as pessoas falam naquilo. Não coloquem simplesmente um desenho porque é um desenho animado, achem que é bacana, como a questão da Peppa. Às vezes não é tão bacana assim, às vezes, por mais que seja um desenho, ele não ensina coisas legais. Então, incentive seu filho a sempre procurar o melhor. Não esqueça que ele tá numa fase de desenvolvimento, que ele precisa muito do seu apoio e tá junto com você nesse momento. Bem, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, compartilha aí pra quem também gosta desse tipo de conteúdo, um conteúdo mais variado, assim, com coisas diferentes. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui embaixo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Beijo!